Bom, pessoal, então continuando, né, a nossa aula de hoje, então faltou ali na página 43, tá? Esse exercício aqui. O que que eu quero enfatizar com vocês a respeito desse exercício, ó? Construa no plano cartesiano o gráfico de y igual a 2x mais 6, considerando o x pertencente ao conjunto dos inteiros, porque esse é o símbolo do conjunto dos inteiros, né? Neste caso, o x pertencente ao conjunto dos reais positivo, ou seja, só os valores positivos, mas dentro do conjunto dos reais, e esse pertencente aos reais, né? Ou seja, pode todos os valores que estão contidos dentro desse conjunto. Se nós formos analisar valores de x pertencentes somente aos inteiros, nós não podemos ligar os pontos, porque no momento que eu ligo um ponto no outro, ó, eu tenho valores que, ó, vou ligar aqui para vocês verem, ó. Por exemplo, se eu ligar esses dois aqui, tá, ó, cada ponto vem um par ordenado aqui, ó. O que está acontecendo? Vai cair num número entre menos 1 e menos 2. Esse número é um número racional. Ó, então, o que vai acontecer? Se eu ligar, vai cair em números racionais. E não pode, só pode números inteiros. O que é os inteiros? São os positivos e os negativos, tá? Então, neste caso, quando tem restrição, a gente tem que cuidar, tá? Se disser que os valores de x pertencem aos conjuntos dos inteiros, então significa que a gente não pode ligar os pontinhos e somente marcá-los, tá? No conjunto, no gráfico. Neste caso, é os reais positivos. Se o conjunto é os reais positivos, então não pode a parte negativa, ó. Se eu seguir para cá, o que vai acontecer com meus valores de x? Ó, vai pegar valores negativos. Se eu seguir para cá o meu gráfico, ó, vai pegar valores negativos. Por quê? Porque para cá são valores negativos. E não pode, aqui só pode os valores positivos. Então, só pode esse pedacinho de gráfico, tá? E agora, x pertencente aos reais. Daí sim, quando for assim, a gente pode ligar uma reta. Ela vai ser uma reta infinita, né? Aqui ela vai ser infinita, contendo todos os pontos e mais os possíveis pontos ainda que possam ter, porque a gente não consegue fazer um cálculo na mão de todos os pontos, né? Vai sendo infinito, tá? Numa reta. Neste caso, ele é infinito só para esse lado, porque aqui ele está limitado, ele não pode passar para esse, tá? Porque senão vai pegar os valores de x negativo. E nesse caso, os pontos, ó, pode ser qualquer um que corresponda aos inteiros, ó, que o x seja inteiro, ó, menos 2, ó, menos 1, ó, valores de x inteiro, tá? Então, a gente tem que cuidar, então, essas restrições para escrita de um gráfico. Isso a gente viu na página 43, tá? Encerrando a página 43. Agora, a gente vai para a correção do tema, tá? Bom, então, corrigindo o tema, nós estamos na página 46 do livro didático, tá? Construa no plano cartesiano o gráfico de cada função. Vocês podem construir esse gráfico construindo uma tabela, tá? E escolhendo alguns valores arbitrários. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Com 2 pontos, nós já temos uma reta. E a gente sabe que a reta sempre corta os 2 eixos x e y, certo? Então, como essa reta ela vai cortar esses 2 eixos, e como é que eu faço para calcular os valores que estão exatamente em cima do eixo? Um jeito de resolver é esse. A gente vê o ponto de intersecção da reta com o eixo y e o zero da função. Por exemplo, aqui, qual é o meu b? 3, marca o ponto 3. Agora, pega a função que é y igual
a x mais 3 iguala a zero, para achar o zero da função, e vamos ficar com x igual a menos 3. Então, em x eu vou marcar menos 3. E por esses dois pontos, a gente pega uma régua e traça. Ó, construímos o gráfico só com ponto de intersecção da reta com o eixo y e com o valor de zero da função, tá? Isso eu fiz na letra A. Vamos para a letra B. Letra B, cadê o meu B aqui? Cadê? Não tem. Quando não tem, é zero. Então, a gente sabe que vai passar na origem do plano cartesiano esse gráfico, ó, no ponto zero. E agora, nós vamos pegar, ó, vou botar aqui do lado a outra função, que é y igual a 2x, ó. Y é igual a 2x. Então, vou pegar o meu 2x e vou igualar a zero. Daí, eu vou fazer x igual a 0 divididos por 2. O x vai ser igual a 0 também. Bom, nesse caso, eu fiquei com o meu x e com o meu y 0. Então, não me ajudou muito, porque eu fiquei só com ponto. Então, vamos escolher um outro ponto para poder achar aqui, ó. Vamos escolher o ponto 1, tá? X igual a 1. Vamos escolher o ponto x igual a 1. Vou pegar a minha lei de formação e vou substituir o 1 no lugar de x, ó. Para quê? Para achar o valor de y quando x é 1. Então, vou ficar com y igual a 2. Então, vou ficar com par ordenado x1 e y2, ó. Quando fica os dois iguais, a gente pega um ponto para testar. Então, vamos lá. 1 em x e 2 em y. Eu vou subindo aqui, ó, até se encontrarem. Pronto, consegui 2 pontos, ó. Nesse caso, tive que escolher um ponto arbitrário. Poderia ser outro diferente de 1, poderia ser menos 1, poderia ser 2, não tem problema. Eu escolhi o 1, substituir na minha lei no lugar de x para achar um y, para formar um par, porque com par eu marco um ponto. E eu precisava de mais um ponto, porque o 1 era 0, então eu precisava de mais um, tá? Agora, nós vamos para C. A C, ó, o nosso B aqui, mais 1. Então, vamos direto em Y, marcar ali o mais 1, tá? E agora, eu vou pegar, ó, tô dando um traço nos cálculos pra gente continuar aqui, a minha lei, menos 3x mais 1, ó. Então, vou pegar y igual a menos 3x mais 1. E vou igualar a 0. Eu vou ficar com menos 3x igual a menos 1. Ó, vou multiplicar já por menos 1. Vou ficar com 3x igual a 1. X é igual a 1/3. Deu uma fração, não tem problema. É só 1/3 fica onde? Fica entre 0 e 1. Então, é mais ou menos, a gente marca aqui, ó, e sabe que vai ficar por aqui. Se não gostou, quer pegar um outro ponto, não tem problema, pode pegar, tá? Aí é uma escolha de vocês. Se não, vocês vão pegar, mesmo que seja fração, vocês marquem 1/3, que é entre 0 e 1, e peguem a régua e tracem o gráfico, tá? Por exemplo, o 1 vai dar direitinho, ó. Vamos ver se vocês pegassem outro ponto, ó. Se vocês pegassem x igual a 1, tá? O que ia acontecer? Vocês iam ficar com y igual a menos 3 vezes 1 mais 1. Então, vocês iam ficar com y igual a menos 3 mais 1. Y igual a menos 2, ó. Isso aqui não ficou com valor em fração.
Então, o par ordenado é 1 e menos 2, tá? O par ordenado é 1 e menos 2. Então, a gente vai lá marcar 1 e menos 2, ó. 1 e x menos 2 em y, ó. Encontramos aqui mais um ponto. E com isso, né, a gente consegue, colocando a régua sobre estes pontos, traçar a nossa reta, que corresponde à lei de formação dada. Bom, agora, né, nós vamos fazer a letra D. Y é igual a x meios menos 1. Ó, o menos 1 já nos ajuda a saber o ponto de intersecção com y, ó. Menos 1, ela passa por menos 1. Vamos ver se o zero da função nos ajuda, senão a gente escolhe um valor para... Ou quem gosta de fazer tabelinha, não tem problema, tá? É uma outra forma que não precisa, ó. Vamos pegar aqui a função y é igual a x meios menos 1. Vamos pegar, então, x meios menos 1 igual a 0. Vamos fazer x meios igual a 1, passando 1 para o outro lado, daí a gente completa aqui e faz o que? A multiplicação em x. X vezes 1, x, ó. 2 vezes 1, 2. Então, vamos ficar o quê? Com... Nesse caso, nem precisa fazer par ordenado, né? Vamos só direto lá na reta x marcar o 2, tá? Então, x é igual a 2. Então, vamos lá na reta, no plano cartesiano, desculpa, marcar ali o 2, ó, no eixo x. Pronto, marcamos menos 1 no eixo y. E o zero da função, que é 2, que a gente sabe que o zero da função é o ponto de intersecção com o eixo x, ó. Com estes dois pontos, a gente pode colocar aqui em cima a régua e traçar, né, a nossa reta que corresponde a essa lei de formação, tá? Então, aproveitando e relembrando, ó, as funções são crescentes ou decrescentes? Olha aqui, ó. Que é positiva, ela é crescente, ó, crescente. Aqui é negativo, ó, ela é decrescente. Positivo, crescente. Positivo, crescente. Mesmo que a declinação seja maior ou menor, o sentido do crescente vai ser sempre esse, ó, com declinação para a direita, e do decrescente sempre esse, com declinação para a esquerda, tá? Então, agora a gente vai para o exercício 3. Esse é um exercício da Unicamp de São Paulo. O gráfico abaixo exibe o lucro líquido em milhares de reais de 3 pequenas empresas A, B e C nos anos de 2013 e 2014. Aí tem aqui, né, a exibição gráfica dessa questão. E agora vem umas perguntas para a gente responder. Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que A teve um crescimento maior do que C? A nem teve crescimento, ele teve um decrescimento. Então, já está errado pelo simples fato que nem crescimento teve. Letra B. C teve um crescimento maior que B, ó. Tanto C quanto B cresceram. Só que se vocês observarem, o C cresceu de 100 até 300. Quanto tem de 100 até 300? Tem 200, ó. 100, 300 menos 100, 200. Cresceu. E o B, ele cresceu aqui, ó, de 300 a 400, que dá uma diferença de 100. Então, quem cresceu mais? O C, alternativa B, correta. B teve um crescimento igual a A, B teve um crescimento e A um decrescimento. Então, não tem sentido dizer isso, né?
E C teve um crescimento menor do que B? Não, ao contrário, C teve um crescimento maior do que B. Então, essa questão é simples, desde que se conheça e entenda bem o que é crescente e decrescente, né? Visualizando que temos uma reta decrescente, que é a reta A, e duas retas crescentes, só que uma crescendo mais e outra crescendo menos. Por isso, tem esses valores aqui para nos auxiliar a avaliar qual que está crescendo mais e qual que está crescendo menos. Tá, pessoal? Bom, depois eu vou colocar o tema para vocês, tá? Mas antes disso, eu quero explicar para vocês também a parte de função quadrática, tá? Então, esse vídeo aqui vai ficar como a correção do tema para vocês, tá? E no outro, eu já coloco ali a parte inicial de função quadrática.